rotina é liberdade. Pra mim, Sim, rotina era liberdade. Pra mim, isso é. é rotina, entendeu? Não, exatamente, cara. De novo, né? A gente mexe com criatividade. Nós, casters, né? A gente tem que estudar. Existe toda essa parte mais burocrática, digamos, do jogo. Você não pode subir lá na frente das câmeras falando groselha. Mas a gente tem, que não falei, não é uma rotina grande, mas tem. Por exemplo, muita gente pensa que a transmissão começa às 7, você chega umas 6 horas na Riot, a gente chega às 3 da tarde na Riot, para a transmissão começar às 7. Por quê? Porque chegar lá, aí né, leva em consideração que a gente está em São Paulo, então pode ser que tenha trânsito, algum problema assim, então chega bem mais cedo. Aí lá umas 4 horas a gente faz uma reuniãozinha de pauta ali, coisa informal mesmo, vai falando, vamos falar o quê? O que tem de coisa importante? Isso já foi feito na segunda-feira, mas na sexta-feira a gente revisa, passa mais ou menos como que vai ser. Aí às 5 horas vai maquiar, 5 e meia vai trocar de roupa, 6 horas vai microfonar, 6 e meia vai entrar na transmissão. Então, assim, não existe, não tem como. Isso que eu tô falando, não tem como você falar que é o prodígio, o diferentão, né? O escolhido do tempo. Não tem isso. Você precisa ter uma rotina, seja para conseguir chegar aí no elo que você quer, ou enfim, para avançar na sua carreira. E mais uma vez, você já pensa em rotina jogando League of Legends, cara. Talvez você nem tivesse percebido isso, que sua cabeça funciona para rotinas de tempo, etc, dentro do League of Legends, né? De uma maneira mais macro, de uma maneira mais micro também. Mas é isso que a gente está te falando, é essa dica que a gente está te propondo. Você já sabe, já pensa sobre isso, e agora é só espelhar aí para conseguir avançar na sua carreira usando o League of Legends. E aí, Lívia, falando já de uma maneira mais prática, né, do pessoal, você tem, assim, tipo, dicas pra galera entender, assim, saber analisar e organizar realmente, como começar, né, a organizar uma rotina pra pessoa que tá aqui assistindo pegar e falar, mano, da hora, eu vou fazer uma, mas não sei fazer, não sei analisar Tá. direito. Então, por onde começa, assim? Porque a minha demorou também, a minha demorou um mês pra chegar onde eu tô aqui. Não, o primeiro ponto que a gente tem que conversar é isso, é que dificilmente você vai acertar de primeira. Pra Aham. já ir trabalhando aquela questão de expectativas e frustração que eu sempre falo aqui, né? Uhum. Tipo assim, não ache que a sua primeira rotina vai ser a perfeita, ideal. Até porque, às vezes, a gente quer criar uma rotina e quer que ela dure para sempre. E se Uhum. às vezes com 6 meses a gente quer mudar, a gente vê como um fracasso. Sendo que, gente, a nossa vida muda em 6 meses, os nossos interesses mudam, os nossos desejos mudam. Então, assim, a gente tem que parar de olhar como as mudanças e os erros como um fracasso. Tudo começa por aí. Se a gente estiver em paz com essa pauta, vamos para a próxima. Lívia, ok, entendi que não vai ser de primeira, entendi que eu tenho que testar, porque não tem receita de bolo, então eu vou testar uma rotina, sei lá, 1, 2, 3 semanas, se eu ver que não deu pra mim, eu vou testar outra, 1, 2, 3 semanas, se eu ver que eu vou testar outra, até eu encontrar uma que funcione, que faz sentido. Uhum. Agora, um dos principais pontos é que, gente, não existe milagre, não existe fórmula mágica. Se você tiver uma rotina repleta de coisas que você odeia, você nunca vai conseguir seguir essa rotina. É Entendeu? Se a verdade. sua rotina for só coisa chata, não tem dica motivacional, não tem coach que resolva esse problema. Entendeu? Então, a primeira coisa que eu gostaria de fazer é, quando eu tava com zero noção, o que foi que eu fiz? Eu fiz uma lista de coisas que me fazem feliz e que são simples, né? Porque Uhum. viajar para a Europa me faz muito feliz, mas não dá apoio toda semana, certo? É. Então, assim, coisas simples, normalmente de graça ou muito baratas, que me fazem muito feliz. Aí eu fui colocando, ver o sol nascer, ou então ver o sol se pôr, ouvir música, fazer uma receita doce que eu gosto de comer, sei lá, me alimentar bem, ir pra dança, que eu sou bailarina desde criança, não sei o que e tal. Então, assim, comece pelas coisas legais. Tipo, LOL, jogar, assistir filme, assistir série, ler livros, sei lá, qualquer coisa que seja seu hobby que você goste, uma arte marcial, qualquer coisa. Uhum. E aí eu começo tentando elaborar minha rotina, tentando inserir essas coisas legais. Tipo, todo dia de manhã eu vou ver se eu consigo acordar de manhã cedo para ver o sol nascer. Todo dia à noite eu vou ver se eu consigo ir pra dança, porque tem um horário marcado, né? Eu não faço aula só, então é sempre em grupo, então tem que ver a hora do grupo. O horário de ler livro, que eu gosto, o horário de não sei o quê. E aí, depois disso, eu vou tentando inserir as outras coisas que não são tão legais, mas que tem que ter, tipo, a hora de fazer as coisas de casa. Eu já tento fazer logo no começo do dia, porque se eu deixar pro final, eu me conheço que eu vou falar, rapaz, eu tô tão cansada. Hoje o dia foi tão pesado, né? Eu deixo pra amanhã. Aham. E aí, esse amanhã é nunca mais. Entendeu? Então, assim, as coisas mais chatas, eu tento fazer logo pra me livrar logo. Entendeu? Então, tipo, coisas de casa, tento fazer logo. Preparar a comida. Eu gosto de cozinhar, mas tem gente que odeia. Então já prepara logo de manhã para não ficar nessa. Planejar o dia, resolver correr de agenda. Ou então, por exemplo, eu tive uma amiga minha que eu estava trabalhando rotina com ela. E ela tinha um pequeno descontrole financeiro, sabe? E Aham. aí ela precisava fazer um acompanhamento de gastos, porque ela ia só gastando na doida, na doida.
Uhum. E eu odiava fazer acompanhamento de gasto, porque realmente é uma coisa muito chata, assim. Não tem diquinha que faça virar legal. É chato, acabou. Aí essas coisas mais chatas, a gente fazia, tenta fazer logo e tenta parear com uma coisa legal. Uhum. Então, por exemplo, o que é parear? É você juntar com outro comportamento para que aquilo não seja tão aversivo, para que aquilo comece a ser reforçado. Então, por exemplo, quando ela ia fazer todo dia de manhã, ela acordava e ia fazer esse acompanhamento de gasto. Ela anotava no papelzinho que ela tinha gasto no dia anterior. E aí eu falava, tá, o que é que tu gosta de fazer que tu pode fazer ao mesmo tempo? Ela, todo dia de manhã eu gosto de tomar um chazinho. Aí ela fazia o chazinho lá que ela gostava de tomar enquanto fazia. Ou então eu gostava de comer um doce, então ela comia enquanto fazia. Ou então eu gostava de ouvir uma música, então ela ouvia enquanto fazia. Ou então ela gostava de ir para um local que era aberto, que pegava sol, que fazia, entendeu? Então, Uhum. isso são alguns pontos. Outro ponto são os pontos de saúde, né? Que basicamente, pessoal, hora de dormir e acordar, claro que não é para ser uma coisa obsessiva, mas o ideal é que seja mais ou menos sempre a mesma coisa. Pelo menos ali de segunda a quinta, porque sexta, domingo, tudo bem, final de semana, tá liberado. Mas pelo menos de segunda a quinta, vamos tentar manter assim, minimamente um horário, que não precisa ser exatamente o mesmo, mas a mesma faixa de hora, Tem muita entendeu? gente que acha que, eu vou fazer um horário, vai ser sempre das 11 às 7. E eu, Uhum, por exemplo, cara, o meu horário de dormir é tipo 1 da manhã e eu acordo, sei lá, uhum, 9 da manhã. Tipo assim, é mais uhum, tarde do que o normal, do que a maioria, talvez, mas é o que funciona bem. Então, de novo, né? É sim. sempre adaptado ao que você pode também. Você não vai chegar atrasado no trabalho, esse tipo de coisa, né? Na escola, na faculdade. E ao que você se sente bem fazendo, né? Desde que não seja dormir às 9 e acordar às 5. Exatamente. Desde que não seja o oposto, né? Tudo isso. Então, assim, eu começaria por aí e eu tentaria repartir as coisas em blocos, tipo, pela manhã ou pela tarde, entendeu? Eu iria muito mais por aí. Ou então, por, tipo, coisas do dia. Tipo, na segunda-feira eu vou fazer as coisas da faculdade. Na terça eu vou fazer as coisas do estágio. Na quarta e tal. Aí você tenta ver o que é aquilo que cabe no seu dia, por exemplo. Tem trabalhos que são exigidos de você atividades semanais. Uhum. Então, você faz o checklist da semana, tipo, ok, de segunda a sexta tem que fazer isso. Não importa se é segunda, terça, quarta ou quinta. Sexta tem que mandar pro meu chefe. Então você tenta fazer uma rotina desse jeito. Tem gente que não, que todo dia à noite tem que fazer o relatório do dia. Então tente organizar a sua rotina do dia. Tem gente que é do mês, às vezes as provas. Normalmente você faz na faculdade, faz uma a cada um mês, ou 2 meses, ou 3 meses, dependendo da faculdade. Então você faz uma rotina, mas que tem que se programar para aquilo ali. Então vai vendo também quais são os seus prazos e o que, é que você consegue negociar em cima desses prazos. Entendeu? Então, eu iria muito mais nessa questão de teste, tá? Então, assim, dicas práticas. Coloque coisa que você gosta na sua rotina, senão você vai odiar a sua rotina. É. Começaria por aí. Tente colocar alguns balizadores de saúde, tipo, mais ou menos horas de dormir, mais ou menos horas de acordar, hora de se alimentar, hora de, sei lá, fazer exercício físico. E veja quais são as suas deadlines, assim, quais são os seus prazos de entrega. Se eles são semanais, eles são diários, eles são mensais. E aí, a partir disso, você vai vendo o que é que se encaixa para você se organizar. De modo geral, eu não iria, assim, claro que isso é uma generalização, mas eu não iria para rotina de horários. Tipo, acordar às 7, sair às 8, fazer isso aqui às 9, não sei o quê. Eu acho que para a maioria das pessoas isso não funciona, tá? Eu É. sei que muita gente testa. Claro que isso eu tô falando baseado no achismo, tá? É só uma percepção pessoal minha. Mas eu não iria por aí. Vamos tentar fazer um bem aberto. E você, se você sentir que tá dando certo e você pode fazer melhor os horários, você faça melhor. Mas eu gosto de começar pela coisa mais aberta e depois ir fechando do que fazer uma coisa muito esticada e ter que ir abrindo porque acaba gerando mal-estar. Então eu começaria por aí.